Bebê grande no ultrassom, isso impossibilita o parto normal? No vídeo de hoje eu vou te dar 3 motivos para você pensar a respeito do bebê grande e entender de uma vez por todas que, na realidade, o peso do ultrassom não é indicativo de uma cesariana. Para começar, a minha primeira questão que eu quero falar para você é que você precisa entender o que é ultrassom. E o ultrassom nada mais é do que um exame que o obstetra necessita para entender como está a saúde do bebê e assim determinar as suas condutas. O que você precisa entender é que, na verdade, no final da gestação, não tem como ele pesar o bebê e o peso não é o peso real, é uma medida estimada. O que significa isso? Na realidade, o ultrassonografista, ele pega a medida dos ossinhos do bebê e coloca dentro de uma fórmula que vai calcular o peso estimado. E é importante lembrar que no final da gestação, o ultrassom ele tem uma margem de erro de 15% para mais, ou seja, ele superestima o peso e muitas outras medidas. Então, quando você fez o ultrassom no final da gestação e olhou lá que o peso tá grande e você sabe que o bebê vai ganhando peso ao longo das semanas até chegar o dia do parto, você pode ficar preocupado e falar: poxa, mas meu bebê tá tão grande, será que ele vai nascer mesmo? Será que eu posso ter o parto normal? Quando você entende que a medida é superestimada, você pode considerar pelo menos uns 15% a menos, o que também não é uma regra, porque nós não temos como saber de maneira real o peso do bebê. A gente só vai saber depois que ele nasce. Outra coisa que você precisa saber com relação ao ultrassom é que o peso, eles vão classificar o peso dentro do percentil. O que significa isso? Eles vão colocar a porcentagem ali e você pode perguntar para a pessoa que está realizando, para o profissional que está realizando o seu ultrassom, e se não tiver no laudo, você pode pedir para o seu pré-natalista calcular para você poder entender, porque na verdade o peso ele vai estar dentro de um percentil de 0 a 100. O normal é entre 10 e 90. Então, se o seu bebê está entre 10 e 90, ele está dentro da faixa normal, o que é uma faixa bem grande, você concorda? Se ele estiver abaixo de 10, você vai ter que conversar com o seu obstetra para entender o porquê ele está abaixo do peso, e se ele estiver acima de 90, você também vai conversar com ele para entender quais condutas deverão ser feitas a partir de então. Mas se o seu bebê estiver entre 10 e 90, fique tranquila, porque ele está dentro da faixa normal e isso não impede de forma nenhuma o nascimento por parto normal. Pensando no nascimento, então, você entendendo que o ultrassom tem margem de erro, entendendo também o percentil em que ele se encontra, você já fica mais tranquila, certo? A outra questão que eu quero trazer aqui para você é entender o mecanismo de parto. Porque a minha segunda dica para você é entender que a pelve ela é móvel. Como assim? Então, se você já acompanha os vídeos aqui comigo, você sabe que essa é a nossa pelve, E esses são os ossos do meu quadril, E essa pelve, ela é articulada. Ou seja, eu tenho a articulação aqui do púbis e eu tenho a articulação aqui atrás do sacro que se une ao ilíaco, aos ossos ilíacos. E essas articulações, elas são móveis. Ou seja, deixa eu pegar meu bebê aqui para te mostrar. Quando o meu bebê vai entrar na pelve, tá? Esses ossos, eles se abrem para permitir a entrada dele. E quando o meu bebê for sair da pelve, esses ossos se abrem permitindo a saída do bebê. Abriu até demais aqui, Então, o que eu quero dizer é que o peso, se você fica preocupada com o peso, quando você entende o mecanismo de parto, você vai entender que o que a gente precisa para o nascimento não é o peso, e sim essa relação da cabeça do bebê, do tamanho da cabecinha, com o tamanho interno aqui da minha pelve. Você concorda? Então, o que eu preciso é entender que esse bebê vai entrar aqui
Então, muito mais importante do que o peso em si é essa relação do tamanho da cabeça com o tamanho da minha pelve por dentro. E eu te digo mais, não é só a questão do tamanho da pelve, porque isso não tem como calcular. Se você é magrinha, tem o quadril magrinho, você pode falar, mas eu não vou ter parto normal? Não! Você não sabe o tamanho de dentro dessa pelve. E te digo que não tem como medir isso antes do parto. A gente não sabe o tamanho interno da nossa pelve e não existe nenhum exame que possa ter a certeza disso, tá? E mesmo que eu seja magrinha e talvez tenha essa estrutura interna mais fechadinha, a terceira coisa que eu quero que você pense com relação a isso é que, na verdade, são vários fatores. E o nosso terceiro fator é que a cabecinha do bebê, sabe as moleirinhas que ele tem, né? Então, as moleirinhas, elas têm um propósito. E o propósito é o quê? Facilitar o parto. Por quê? As moleirinhas, então imagina aqui, ó, imagina que cada mão minha é uma moleirinha, tá? É um osso, desculpa, cada mão minha é um osso do crânio do bebê, tá? E a moleirinha tá aqui no meio. Quando o bebê vai nascer, essas moleirinhas, eu vou pôr mais perto aqui pra você, elas se sobrepõem umas sobre as outras. Pra quê? Para que a cabeça do bebê diminua para poder nascer no parto normal. Certo? Então, o que a gente precisa entender com relação ao nascimento de um bebê grande? Que o peso, ele não é tão importante assim. Porque, na verdade, eu preciso entender que o ultrassom não é uma medida exata. E que quanto mais para frente eu faço o ultrassom, mas no final da gestação, maior a chance de erro dele. Segundo, que eu preciso saber o quanto a minha pelve vai se abrir para o nascimento, né? E eu preciso saber também o quanto essa cabecinha do bebê vai diminuir de tamanho para ele poder nascer. Ou seja, na realidade, nós não temos como ter essa informação antes do trabalho de parto iniciar, porque o trabalho de parto, ele que vai, durante o trabalho de parto, que isso tudo vai acontecer. E são vários fatores, não depende de um só. A gente não sabe o tamanho da pelve por dentro e o quanto ela se abre. A gente não sabe o quanto a cabecinha do bebê pode diminuir de diâmetro para permitir a passagem. E tudo isso a gente só vai saber durante o trabalho de parto. Então, minha dica é, se o seu bebê está grande no ultrassom, tenha calma. Tranquilize, espere o trabalho de parto iniciar, porque você só vai saber se é possível o nascimento do seu bebê se você viver todo o processo até o final e fazer tudo o que precisa ser feito. Como assim? Viver todas as contrações, fazer exercícios durante o trabalho de parto para que essa pelve se abra para permitir a descida e inclusive chegar até o final da dilatação, para que não tenha nenhum colo segurando esse bebê, para aí sim você entender se ele tem a capacidade de descer pela sua pelve ou não. Se você não sabe sobre dilatação, tem um vídeo aqui no meu canal que eu explico certinho como funciona a dilatação, tá? E aí, se o seu bebê não puder nascer, é o que a gente considera de desproporção cefalopélvica, ou seja, a cabeça do bebê pode ser maior que o tamanho interno da minha pelve. Mas isso é muito raro. Você sabia que só 5% das mulheres vivem isso? E para que a gente possa entender que isso realmente aconteceu, eu preciso viver o trabalho de parto até o final. E aí, se eu vivi o trabalho de parto, se eu tive dilatação total, eu fiz tudo o que podia, fiz todos os exercícios para facilitar a descida e bom posicionamento do meu bebê, e mesmo assim ele está impactado na pelve, aí sim eu vou ter uma cesárea necessária. Mas, do contrário, só pensando no peso do ultrassom, não é indicativo de cesariana. Se o seu bebê está grande no ultrassom, tranquiliza seu coração. Tenha informação de qualidade, estude o mecanismo de parto e principalmente se permita viver todo esse processo maravilhoso, porque você pode se surpreender. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui pra mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, porque toda semana eu tô colocando conteúdo para você se preparar para o parto, conteúdo para você melhorar sua qualidade de vida como mulher, não só no parto. Tá bom? Um beijo grande
e fica com Deus.